Bom dia, pessoal. Para mim, é assim uma coisa muito importante falar para vocês. Essa é a associação onde eu comecei meu ministério, onde eu dei os primeiros tropeços no ministério. Ainda dou tropeço até hoje, né? Mas eu acho que eu dava mais tropeço ainda no começo do ministério. E em vez de fazer uma apresentação para vocês, eu estou querendo pedir ao Senhor que me ajude a fazer convites para você hoje. E a razão pela qual eu decidi falar sobre esse assunto é que eu estou fazendo um curso de capelania para receber uma certificação de capelania daqui a um tempo, quando terminar esse curso. Porque lá onde eu moro, se um dia você quiser trabalhar como capelão, você tem que ser certificado. Um capelão não é assim, sou um capelão. Não, você tem que ter uma certificação. E para você ter essa certificação, você tem que... É um processo para você ter essa certificação. E nesse processo, numa aula que a gente teve ontem, e por essa razão eu não pude estar com vocês aqui, porque a aula era nesse horário, nós compartilhamos de maneira anônima histórias de atendimentos que a gente faz a pessoas. Então os colegas ouvem essas histórias e de pessoas a quem a gente não revela o nome da pessoa, nem o lugar, né? Mas a gente diz assim, descreve como que foi o atendimento, como a gente atendeu essas pessoas. Então os colegas vão nos ajudando a melhorar esse atendimento, né? E um dos colegas compartilhou uma história ontem muito interessante, que aconteceu em algum lugar do mundo aí, porque são colegas de vários lugares do mundo, né? De vários lugares, de vários fusos horários, né? Quando eu estou na minha casa, a aula começa às 5 da manhã, mas para um colega que está em outro lugar do mundo, a aula começa às 2 da manhã. E ele está lá, né? Ele está lá, firme. Então, ontem eu estive aqui e a aula começou às 7 da manhã, porque o horário é diferente, né? Mas esse colega contou uma coisa muito interessante. Ele trabalhava, ele era presidente de um campo, em algum lugar aí, né? E a igreja estava tratando de um pastor que teve um problema muito sério de honestidade, e ele parece que pôs a mão em algum dinheiro, e a igreja lidou com ele de maneira correta, passou pela comissão ministerial, e finalmente chegou o dia de ser votada a exclusão do ministério desse colega na comissão executiva da associação. E esse colega pediu para o presidente, que era o nosso colega ali na classe, né, na aula, ele pediu, posso ter antes da comissão executiva um contato contigo? E esse pastor disse, claro, vamos ter esse contato. E eles conversaram, e esse colega disse para o pastor, olha, eu quero te falar uma coisa, eu quero agradecer a maneira como a igreja lidou comigo, não está nada errado, está tudo certo, e eu quero te dizer que no fim está acontecendo isso para o bem, porque eu já não suportava mais o ministério. Eu nunca fui feliz no ministério. E agora eu vou sair do ministério, vou pegar o dinheiro da rescisão e vou abrir uma loja de produtos naturais, e vou abrir um restaurante, e minha vida vai seguir. A minha esposa sabia dessa minha situação, meus filhos sabiam, era uma questão de oração lá em casa, e eu vim suportando o ministério todos esses anos, não sei se 17 anos ou quantos anos, foi muito tempo que ele suportou o ministério. Mas uma frase ficou assim, bem clara na minha mente, né? Eu nunca fui feliz no ministério. E eu ouvi isso aqui, estando aqui. Olha, veja como a mente da gente faz ligações, né? Eu ouvi isso estando aqui no território da Paulista Sul. E aí a minha cabeça girou assim, rápido, eu comecei a lembrar dos meus começos aqui. Aqui nessa reunião, tem alguém que era membro do meu distrito, quando eu fui pastor no meu primeiro distrito.
Eu dei uma olhadinha aqui no rosto de cada um de vocês. Enquanto o pastor José estava falando, eu estava virando assim as páginas, né? Olhando o rosto, o nome de cada um de vocês. E orando a Deus para que Deus me ajudasse a falar para vocês o que está no meu coração. E eu vi alguém aqui que foi membro do meu distrito, era um jovem, né, juvenil, jovem no meu distrito, meu primeiro distrito, né? E ele talvez não imagine as lutas que eu enfrentava no distrito, né? Eu tinha problemas muito sérios, né, com liderança de igreja, eu tinha problema em tudo que é área que você pode imaginar. Eu tinha problema no meu casamento. Eu queria muito ser um pastor de sucesso. E eu lutava, e quanto mais eu lutava para ser um pastor de sucesso, mais fracasso eu tinha no ministério. E essa é uma equação recorrente. Quanto mais você luta para ter sucesso no ministério, quando a gente fala a palavra sucesso, a gente pensa sucesso no padrão do mundo. Você vai para um distrito mais conhecido, você talvez vai morar numa casa melhor, você vai ser uma pessoa mais conceituada. E quanto mais eu lutava para ter sucesso no ministério, mais frustração eu tinha, menos sucesso eu tinha. E eu vou dizer para vocês, nesse campo aqui, por 3 vezes, eu cheguei a pegar a credencial na mão para ir até o escritório da associação e dizer assim: antes que me tirem do ministério, eu mesmo peço para sair. E eu não sei por que das primeiras 2 vezes eu não fui. Talvez falta de coragem, né? É tão fracassado que nem coragem tinha para fazer esse tipo de coisa, né? Mas da última vez eu lembro, da última vez eu dei um flash assim, eu pensei, gente, e se é Satanás que está querendo me tirar do ministério? E ele vai fazer isso com a minha própria mão? Eu mesmo vou lá, não é nem a igreja que vai me tirar do ministério, é eu mesmo que vou lá e vou sair do ministério com a minha própria mão. E ali eu tomei uma decisão, né? Foram uma série de decisões. Ali eu tomei a decisão de nunca mais pedir para sair do ministério. Se Deus acha que eu não sirvo no ministério, Deus vai me tirar do ministério. E eu quero fazer a vontade dele. E se a igreja me chamar para ser, não quero desmerecer nenhuma dessas funções que eu vou citar, mas para embrulhar pacote lá na associação, para limpar o chão da associação, eu vou fazer o que o Senhor quiser. E eu me lembro assim que isso foi um ponto de virada no meu ministério. Eu quero servir o Senhor onde Ele me colocar. Eu tenho que parar de ficar sonhando com lugares onde eu não estou. Ficar olhando para lugares onde eu não estou. E olhar para os lugares onde eu estou, onde o Senhor me colocou. É ali que o Senhor me colocou, né? E eu quero falar para você hoje um pouquinho de entrega da vida para o Senhor, que é a mordomia da vida. Isso é a mordomia da vida. Quando eu me uno a Paulo, que falou assim: vivo não mais eu, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, a grande razão da minha frustração é porque eu queria fazer a minha vontade. E a gente não pode ser feliz no ministério querendo fazer a própria vontade. A gente fica frustrado quando a gente não é transferido para o lugar que a gente achava que ele devia estar, e a gente é transferido para um lugar que a gente não gosta. E isso aconteceu comigo muitas vezes. Morar num lugar que eu não gosto, ser transferido para um lugar que eu não gosto, é algo desafiante, né? Mas eu me lembro que começou a ser libertador, porque isso não é de uma hora para outra, né? É um processo que leva a vida toda. Começou a ser libertador essa atitude de dizer assim: meu Deus, me ajuda. E agora eu lembro Salmo 37, versos 4 e 5. Salmo 4 diz assim, 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. E depois o verso 5 você sabe também de cor:
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? E eu acho que a gente não está no ministério para ser feliz. E eu fiquei pensando naquilo que eu ouvi ontem, né? Eu fiquei pensando que a gente não está no ministério para ser feliz. Vai perguntar para Jeremias se ele era feliz no ministério. Jeremias, você era feliz no ministério? Né? Você era uma pessoa feliz no ministério? Vai ler Jeremias para você ver se Jeremias era feliz no ministério. Duvido que Jeremias foi feliz no ministério. Né? E agora Jeremias fez um compromisso. Não importa o que aconteça comigo. Eu quero servir o meu Deus. Eu quero andar nos caminhos dele. Eu quero oferecer a minha vida em sacrifício. Não tem seguir a Jesus sem sacrifício. Porque ele veio aqui e sacrificou a vida dele. E agora ele diz, aquele que me ama vai me seguir. E aonde estou, aí estará meu servo. E se Jesus for lá para o fim do mundo, e se eu sou servo dele, eu vou seguir Jesus para lá, porque a minha intenção não é mais ser um pastor de sucesso, não é mais ser reconhecido, não é ser um pastor importante, todo mundo, olha, parabéns, esse pastor. Não, é seguir Jesus, no serviço ao semelhante como ele, viu, que para oferecer a sua vida, dar a sua vida em resgate a muitos. Então é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus. E eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus que me remetem a essa experiência. O primeiro deles está em Filipenses. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Começando no verso 5. Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento, eu gosto da Nova Versão Internacional que diz a mesma atitude, porque eu aprendi que fé não é sentimento, e talvez a melhor tradução aqui seria atitude. Ellen White fala que fé não é sentimento, e eu não tenho que ficar olhando para os meus sentimentos, eu tenho que ficar olhando para o chamado de Deus para mim. E às vezes os meus sentimentos não são dignos de confiança porque eu sou pecador. Então não posso ir atrás dos meus sentimentos. Eu posso estar na igreja e o meu sentimento está atraído por uma irmã da igreja que não é minha esposa. Meu sentimento não vale nada, porque eu sou pecador. Então eu preciso submeter os meus sentimentos à palavra de Deus e à vontade de Deus e dizer, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Cria em mim um coração puro, um sentimento puro. Então, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então você vê o caminho da humilhação e o caminho da exaltação dada por Deus, não por ele próprio. Deus o exaltou, ele se humilhou e Deus o exaltou. E o problema é que eu quero fazer o contrário, eu quero me exaltar e às vezes Deus precisa me humilhar. E eu não reconheço as ações de humilhação de Deus por misericórdia que ele tem para comigo. Deus me ama. E às vezes ele precisa, por amor que ele tem a mim, me levar a situações em que eu sou humilhado. E eu me lembro de algumas delas. Não dá tempo de eu contar aqui agora. Eu me lembro de algumas delas que foram muito doídas para mim, me produziram muito sofrimento para mim, para minha casa. E eu olho para trás e eu vejo assim, Senhor, o Senhor é tão sábio. Eu precisava dessas coisas. Né? Porque a gente não está no ministério para ajudar Deus. Deus nos pôs no ministério para nos ajudar. A gente está aqui para ser ajudado por Deus no processo de salvação. Né? E que bom, nós não estamos no ministério, ontem estava conversando com alguém, né,
sobre isso na saída do culto. Nós não estamos no ministério porque nós somos melhores do que quem não está. A gente está no ministério porque Deus chamou muita gente e a gente acabou aceitando. E Deus diz, eu não tenho outra pessoa para colocar no ministério, eu vou ter que colocar esse cara aí. No meu caso, né? O que eu vou colocar? Eu queria ser como pastor fulano, como pastor esse, como pastor... Mas eu não sou como aquele pastor. Eu sou desse jeito. Eu tenho esse jeito... Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não consigo mudar, fazem parte... Mas eu quero me oferecer desse jeito para o Senhor. Você não gostaria hoje de se oferecer desse jeito que você é para o Senhor? Senhor, eu quero me oferecer desse jeito. Talvez eu não tenha muita habilidade para pregar. Quanta vergonha eu passei com pregação, com sermão. Muita vergonha, muita vergonha. Pregando mal, terrivelmente mal, não sabia preparar sermão. Eu não sei ainda hoje. Tanto é que não estou pregando, estou conversando com vocês aqui agora. Né? Mas um dia eu falei, Senhor, eu não vou mais sair do ministério. Se o Senhor me tirar, está tirado, e seja tudo para tua honra e glória, mas eu vou continuar no ministério e quero me oferecer a mim do jeito que eu sou. E o Senhor me leva onde o Senhor quiser. Não vou mais querer ficar indo para esse lugar, para aquele lugar, fazer isso, fazer aquele outro. Deixa o Senhor decidir a minha vida. Deixa o Senhor decidir. E ir para lá, eu vou entender que é a vontade do Senhor. A única vez que eu pedi para ir para um lugar, eu me arrependi até o último fio do cabelo da minha cabeça. E porque eu havia feito já o compromisso de dizer para o Senhor, Senhor, eu não vou pedir nada para o Senhor. Eu não vou fazer nem piadinha de que eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero nada. O que o Senhor, porque aí eu vou saber que é o Senhor que está dirigindo. Eu entrego minha vida para o Senhor e o que o Senhor fizer, então isso é a vontade do Senhor. Né? Então, é uma coisa meio radical, eu reconheço. Né? Capítulo 4 agora, capítulo 3 de Filipenses, versos 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Largou tudo lá no céu. Largou todo o conforto no céu. Largou a autoridade que ele tinha no céu para vir aqui viver entre pecadores, receber cuspida no rosto, né? Ser crucificado por pessoas incultas, criaturas dele. E ele veio para cá para fazer isso. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus. Como que é essa justiça? Essa justiça eu recebo não quando eu pretendo guardar a lei, quando eu pretendo ser pecador. Deixa eu explicar. Quando eu entendo que sou pecador, reconheço que sou pecador e vou a Cristo não porque sou pastor, senão porque sou pecador. Vou a Cristo cada manhã e digo, Cristo, aqui eu estou. Não venho ao Senhor como pastor. Eu venho ao Senhor como pecador, que sou. Na verdade, sou pecador. Então, Senhor, não é pela guarda da lei que eu quero ser justificado. Eu quero ser justificado pela morte de Cristo. A morte de Cristo tem valor para pecadores, só para pecadores. Quem não se vê como pecador não pode receber os méritos da morte de Cristo. Então eu não posso ir a Cristo como pastor. Né? Eu preciso ir a Cristo como pecador. Cada manhã, cada manhã, cada manhã. E aqui tem um problema. Se eu leio pouco a revelação, se eu leio pouco a Bíblia, se eu leio pouco o Espírito de Profecia, quanto menos eu leio, mais bonito eu me vejo na foto. Quanto mais eu leio, mais feio eu me vejo na foto. Mas qual é a vantagem disso? É porque eu tenho que confessar. E se eu confesso, sou perdoado completamente. E Paulo diz, eu quero ser achado nele, não tendo justiça que vem da lei, mas aquela que vem da fé, que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. Para o conhecer a Jesus
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu não estou no ministério para ser feliz. Eu estou no ministério para ter a comunhão com os sofrimentos de Cristo. É isso que eu preciso entender. Eu estou no ministério para desfrutar da comunhão com os sofrimentos de Cristo. Não estou no ministério para ter vida boa. Eu não estou no ministério para ser feliz. Nunca fui feliz no ministério. E quem disse que era para você ser feliz no ministério? Será que Jesus veio aqui nessa terra para ser feliz? Não fui feliz lá na terra. Acho que eu vou voltar para a casa do papai. Né? Pergunta para Jesus se ele foi feliz no ministério dele. Vai lá no jardim do Getsêmani, quando ele está suando sangue, e faz essa pergunta infantil. Senhor Jesus, o Senhor foi feliz no ministério? E Jesus pingando, suando sangue. E eu pergunto para ele se ele foi feliz no ministério. Não, a gente não está no ministério para ser feliz. Nós estamos no ministério para sacrificar a vida e dar a vida, como Cristo deu a vida em resgate de muitos. É para isso que a gente está no ministério. Essa é a mordomia da vida ministerial. E se eu não faço essa entrega, eu não sou de utilidade para o reino de Deus. Eu sou um peso morto que a igreja está carregando e a igreja está pagando o meu salário. Eu sou um peso morto. Porque eu não estou refletindo a Cristo, a não ser que eu siga e que eu aceite esse chamado para o sacrifício. Amanhã a gente vai continuar conversando, mas eu hoje quero fazer um chamado a você, para você fazer a entrega completa da sua vida. Primeira coisa, para você não mais se ver como pastor. É muito triste a vida devocional de alguém que se vê como pastor. Eu me enxergo como pastor, eu vou à presença de Cristo como pastor. Não, eu preciso ir à presença de Cristo como um pecador, porque se eu não for à presença, Jesus falou assim, eu não vim buscar justos, eu não vim buscar pastores, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Se eu for a Jesus como pastor, como justo, Jesus diz, não te conheço, meu filho, eu vim buscar pecadores, eu vim buscar quem precisa de salvação. E eu quero dizer, tá aqui um que precisa, tá aqui, me ajuda, meu Deus, minha nossa, que encrenca que eu sou para mim, me ajuda, meu Deus, é por isso que eu estou aqui. Então, eu quero convidar você para dizer isso para o Senhor, Senhor, eu quero aceitar o fato de que sou pecador, mas segunda coisa, quero aceitar o fato de que tem perdão para pecadores, o Senhor Jesus perdoa pecadores, não tem pecado que se confessado não possa ser perdoado. E terceira coisa, eu quero entregar a minha casa, minha vida, meu ministério, onde eu vou morar. Eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor remova de mim o desejo pelas coisas dessa terra. Tira de mim, Senhor, o que é daqui dessa terra. E me ajuda a manter a mente no alto, meus olhos no alto. Né? Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, tende em vós, pensai, nada tende em vós não, esse é Filipenses. Paulo fala lá, pense nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Pense lá onde Cristo está sentado à destra do Pai. Essas coisas vão acabar, tudo aqui do mundo vai acabar. A gente não imagina quão perto isso está. A gente não imagina quão perto isso está. E não precisa imaginar mesmo, porque a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar. E deixar, que nem o pastor Josanã acabou de falar agora há pouco, né? Deixa esse negócio aí de decreto dominical, essas coisas, deixa para lá, vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar. Aqui na associação eu ouvi uma coisa que foi muito importante para mim, que tem me perseguido. Um secretário, nos meus primeiros anos de ministério, numa reunião como essas aqui, ele disse assim, eu fiz um propósito no meu coração, até eu morrer, eu nunca vou deixar de dar estudo bíblico, nem que seja 1 por semana, meu mínimo é 1 por semana. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Hoje eu estou trabalhando num lugar, e tudo é provisório na igreja, e o que eu estou fazendo hoje é provisório também. Hoje, provisoriamente, todos nós estamos provisoriamente onde estamos,
provisoriamente, eu estou trabalhando num lugar onde eu teria muitas razões para não dar estudo bíblico. Mas lembrando desse chamado que eu recebi de Deus através desse secretário da associação, anos atrás, eu tenho entendido que eu preciso dar estudo bíblico não é para salvar as pessoas, é para me salvar. Eu preciso dar estudos bíblicos para eu entender a minha função, onde é que eu estou aqui na Terra e para onde é que eu vou. E esses dias eu vi uma frase, que você já deve ter ouvido também: se você não está levando ninguém para o céu, é bem possível que você também não está indo para lá. Mas eu não estou me referindo àquilo que você faz e que é relatável, eu nem sei se ainda tem relatório, né, de trabalho ministerial, mas aquilo que é visível aos olhos humanos, aquilo que a associação vai ficar sabendo, que até a liderança da sua igreja vai ficar sabendo. Eu não considero isso tão relevante assim. O que é relevante é aquilo que eu faço para a salvação de outras pessoas e que ninguém fica sabendo. Aí sim eu sei se eu estou realmente sendo um servo de Cristo ou estando sendo um servo de mim mesmo. Eu trabalho como mercenário porque estão me pagando, e se eu não fizer isso, claro que não vão me pagar, então eu vou fazer isso porque eu preciso estar bem com a associação para não ser mandado embora, né? Não, quero trabalhar para que o Senhor me use. Eu quero ser um servo de Jesus, não da igreja. Não da igreja, servo de Jesus. Está mais em cima esse negócio, né? Esse é o chamado que eu tenho para fazer para você, a mordomia da vida ministerial. E amanhã a gente continua esse bate-papo. Eu queria orar com você antes da gente terminar. Podemos orar? Vamos orar então. Senhor Deus, pode ser que eu esteja falando com um colega que tem lutado com sentimentos de baixo valor próprio, sentimentos de frustração muito profunda na vida ministerial, sentimento de infelicidade, sentimentos de falta de aptidão para o ministério. Pode ser que tenha algum colega aqui lutando contra situações de pecado na sua vida. Outros possam estar lutando na sua vida matrimonial, como eu também estava lutando quando estava aqui nesse campo. O Senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Senhor Deus, hoje, não amanhã, hoje, nós queremos reentregar a nossa vida ao Senhor e aceitar o plano que o Senhor tem para nós, que é o plano sábio, amoroso, carinhoso, de um Deus que nos ama e que, mais que ver um sucesso na vida ministerial, o Senhor quer ver a salvação da gente. O Senhor quer ver a gente no céu. O que será o sucesso sem a vida eterna? Mas a vida eterna, sem o sucesso nessa terra, vai ser tudo. Ajuda a gente a não perder o sucesso eterno. Ainda que tenha que perder esse sucesso transitório aqui dessa vida. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada colega, sobre mim também, sobre a liderança desse campo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.